Você já sentiu que o medo te paralisa justamente quando você mais precisa agir? Aquela inquietação no peito, aquele pensamento persistente que te faz duvidar de cada passo que dá. É uma batalha interna que muitos de nós enfrentamos. Mas, e se eu te dissesse que existe um guia ancestral que pode te ajudar a superar esses medos? Neste vídeo, vamos explorar como Jesus nos ensinou a vencer o medo usando a palavra de Deus. Através de 15 versículos bíblicos cuidadosamente selecionados, você vai descobrir promessas poderosas e estratégias que transformarão a sua maneira de enfrentar a ansiedade e a incerteza. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer parte desta comunidade de fé e transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança e se inscreva para receber mais ensinamentos inspiradores que te ajudarão a viver com mais confiança e paz. Vamos descobrir juntos como a fé pode mudar a nossa realidade. Número 1. Isaías 41, versículo 10. A presença de Deus dissipa o medo. Já aconteceu com você? O medo aparece sem aviso, como se fosse um visitante inconveniente. Ele chega exatamente nos momentos em que você tenta dar um passo importante na sua vida. Aquela sensação no estômago, o nó na garganta, a mente que não para de buscar soluções e não encontra nenhuma. Isso é algo que nos conecta como seres humanos. Mas existe uma verdade poderosa que pode mudar tudo. Deus, com seu amor infinito, nos promete algo que nenhum ser humano poderia garantir: sua presença constante. Olha o que está escrito em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso não é apenas uma frase motivacional. É uma declaração de poder. Quando Deus diz, não temas, Ele não está te repreendendo por sentir medo. Muito pelo contrário. É como um pai que, ao ver seu filho assustado, pega na mão dele e diz, você não precisa ter medo, eu estou aqui com você. Você sente essa verdade? Essa presença muda tudo. Imagine alguém que você ama profundamente. Quando essa pessoa está ao seu lado, você se sente mais seguro, não é? Agora multiplique essa segurança por 1000. É isso que acontece quando Deus caminha com você. Ele não é alguém que observa de longe. Ele age. Ele te diz que vai te dar forças, que vai te levantar quando você não conseguir continuar. E sejamos honestos. Todos temos aqueles dias em que mal conseguimos sair da cama, carregando preocupações como se fossem um peso enorme. Nesses momentos, esse versículo se torna um refúgio. Eu te fortaleço não é uma ideia abstrata. É Deus te injetando energia quando você sente que não tem mais nada para dar. E o mais incrível é saber que a ajuda de Deus não é temporária. Ela não aparece só quando as coisas ficam grandes demais para você. Ele diz, sempre te ajudarei. Você consegue imaginar o que é ter um companheiro assim? Alguém que nunca desiste de você, que não desaparece no meio da tempestade. E quando ele fala da destra da sua justiça, Deus está nos lembrando que a ajuda dele é confiável. Não há engano, nem falsidade no seu caráter. É como estar de pé sobre uma rocha firme que não se move, não importa o quão forte seja o vento. Porque em um mundo cheio de incertezas, ele é a única constante. Agora pense no seu dia a dia. Essa promessa divina não é algo abstrato. Leve-a para os seus momentos de medo. Aquela entrevista de emprego que te assusta. Aquele conflito familiar que parece sem solução. Como essas situações mudariam se você caminhasse com a certeza de que não está sozinho? A diferença é monumental. Você deixa de se sentir à deriva, porque sabe que existe uma força superior te sustentando. Quando o medo chegar, experimente algo simples. Diga em voz baixa, Deus está aqui, eu não caminho sozinho. É um lembrete tão simples, mas tão poderoso.
Comece a criar esse hábito. Talvez você não veja a mudança de imediato, mas com o tempo, essa afirmação se tornará a sua âncora. E o mais bonito disso tudo é que não é algo que você precisa fazer sozinho. Deus está disposto a caminhar com você a cada passo do caminho. Então, da próxima vez que o medo bater na sua porta, lembre-se, você não está lutando essa batalha sozinho. A presença de Deus não apenas dissipa o medo, ela o substitui por paz, força e uma segurança que nada e ninguém pode tirar de você. Você consegue imaginar o que pode conquistar vivendo com essa certeza? Número 2, João 14, versículo 27. A paz de Jesus diante da ansiedade. Você já sentiu que sua mente não para? Que corre mais rápido do que tudo o que está acontecendo ao seu redor? É como se a ansiedade se transformasse em um furacão interno, fazendo você acreditar que tudo está prestes a dar errado, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Essa sensação de descontrole pode ser esmagadora. Mas Jesus nos deixou um presente que desafia essa realidade, uma paz que não depende do que acontece ao nosso redor. Em João 14, 27, ele nos diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pense nisso por um momento, a paz que o mundo oferece é frágil, ela se quebra ao menor sinal de problema. Depende de que tudo esteja perfeito, um emprego estável, saúde impecável, relacionamentos sem conflitos. Mas Jesus fala de algo muito mais profundo, uma paz que não desaparece quando as tempestades chegam. Você consegue imaginar ter serenidade mesmo nos dias mais difíceis? É como estar no olho do furacão. Lá fora há caos, mas dentro de você há calma. E o melhor, essa calma não vem de ignorar os problemas, mas de confiar em alguém muito maior do que eles. O mundo nos ensina que, para ter paz, precisamos controlar tudo, planejar até o último detalhe, garantir que nada dê errado. Mas Jesus nos diz algo completamente oposto. Tenha paz, mesmo quando você não tem o controle. Parece difícil, não é? É porque estamos acostumados a nos agarrar ao volante da vida. Mas aqui, ele nos convida a soltar esse volante e confiar. Porque, no fim das contas, nossa paz não está nas circunstâncias, está nele. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, ele não está dizendo para você negar suas emoções. É normal sentir medo, frustração, tristeza, mas essas emoções não precisam te dominar. Você não precisa entregar a elas as chaves do seu coração. Jesus te lembra que mesmo que o medo bata à porta, é você quem decide se vai deixá-lo entrar. A paz dele é um escudo. Ela protege sua mente e seu espírito de ficarem presos num ciclo de angústia. Imagine que você está enfrentando um problema financeiro, algo que normalmente tiraria seu sono. Nesse momento, você pode lembrar das palavras de Jesus, respirar fundo e dizer: a paz de Cristo está comigo. Essa afirmação não vai fazer o dinheiro aparecer como mágica, mas vai mudar sua perspectiva. Essa paz te traz clareza, calma e, acima de tudo, te lembra que você não está sozinho nessa. O mesmo vale para situações como uma prova difícil ou uma discussão que parece sem saída. A paz de Jesus não elimina os problemas, mas te equipa para enfrentá-los com sabedoria e coragem. Claro, isso não acontece da noite para o dia. É um hábito que você precisa construir. Sempre que a ansiedade tentar invadir sua mente, faça uma pausa. Ore, agradeça, mesmo antes de ver a solução. Confie que Jesus está presente, trabalhando nos bastidores. Aprender a soltar o controle não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é reconhecer que somente nas mãos de Deus podemos encontrar a verdadeira paz. Então, quando você se sentir preso pela ansiedade, lembre-se, você não precisa lutar sozinho. A paz de Jesus não é apenas um alívio momentâneo, é um refúgio constante. É como um amigo que te diz: calma, isso não é o fim do mundo, eu estou com você. E com essa certeza, você pode enfrentar qualquer tempestade que venha.
Número 3. Salmo 34, versículo 4. Clamar a Deus rompe as correntes do medo. O medo pode parecer como um grilhão invisível, algo que você não vê, mas que está ali, limitando cada passo que você dá. É aquela sensação que te impede de seguir em frente quando você sabe que deveria se mover, mas algo dentro de você te paralisa. Já aconteceu com você? É como se uma sombra se instalasse na sua mente, sussurrando dúvidas, inseguranças. Você não consegue. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse grilhão não é permanente. Existe uma chave que pode quebrá-lo, e essa chave é clamar a Deus. Olha o que diz o Salmo 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse versículo não fala de alguém que ficou esperando o medo sumir como num passe de mágica. Fala de alguém que deu um passo, que buscou, que clamou. E essa é a diferença. Às vezes queremos que os temores simplesmente desapareçam, mas não nos atrevemos a fazer a coisa mais poderosa que podemos fazer, levantar a voz ao céu. Porque quando você faz isso, algo muda. Ele me respondeu. Repare nessa frase. Não diz, talvez me ouviu, ou quem sabe Deus estava ocupado. Diz com firmeza, me respondeu. Isso não é poesia, não é só um consolo bonito, é um testemunho real. Deus não ignora suas palavras. Não há lágrima que passe despercebida. Não há sussurro cheio de medo que Ele não escute. E quando você fala com Ele, Ele não apenas escuta, Ele age. O salmista diz, me livrou de todos os meus temores. Consegue imaginar isso? É como se, de repente, uma porta que você via fechada há anos se abrisse. Isso não significa que todos os seus problemas desaparecem, mas algo dentro de você muda. Você não vive mais preso ao pânico, não sente mais que o medo te domina. Porque quando você clama a Deus, o medo perde força. Ele se enfraquece, perde o controle que tinha sobre sua mente e seu coração. E como isso acontece? É mais simples do que parece. Trata-se de entregar o medo diante de Deus. Às vezes, o guardamos, deixamos ele crescer dentro de nós. Mas quando decidimos falar, quando contamos a Deus como se estivéssemos conversando com nosso melhor amigo, algo acontece. Aquele medo que parecia gigante, de repente, não parece tão grande assim. Ele se apequena diante da grandeza de Deus. Imagine isso, você está diante de um grande desafio, algo que te intimida, que parece grande demais para você. Antes de entrar em pânico, pare. Fale com Deus. Conte a Ele o que você sente. Você não precisa de palavras perfeitas, não precisa de um discurso elaborado. Apenas diga, Senhor, estou com medo, não sei o que fazer. Diga com sinceridade e você verá como esse simples ato muda sua perspectiva. Isso não é algo que acontece uma única vez, é um hábito. Orar não é um ritual complicado, é uma conversa constante. E quanto mais você praticar clamar a Deus, mais vai perceber como Ele age. É um ciclo. Você clama, Deus responde e sua fé cresce. Na próxima vez que o medo aparecer, você vai lembrar que já provou da fidelidade de Deus, e isso vai te dar forças. Viver sem correntes não significa que você nunca mais vai sentir medo. O medo faz parte de ser humano, mas agora você saberá o que fazer com ele. Em vez de ficar em silêncio, em vez de deixar que ele te paralise, você vai levantar a voz ao céu. E nesse gesto você encontrará liberdade, clareza, e a certeza de que você não está sozinho, porque quando você clama a Deus, Ele ouve, sempre. Número 4. 2 de Timóteo 1, versículo 7. Um espírito de fortaleza, não de temor. Às vezes pensamos que o medo faz parte de quem somos, como se estivesse no nosso DNA. Eu sou assim, medroso desde sempre. Você já se pegou pensando assim? Mas deixa eu te dizer algo, isso não é verdade. Deus não te criou para ser escravo do medo. Olha o que diz 2 de Timóteo 1, 7.
Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso não é apenas um lembrete, é uma declaração sobre quem você é em essência. Deus te deu um espírito diferente, algo muito maior do que qualquer medo que você possa sentir. Esse espírito que Deus colocou em você não é passivo. Ele não se esconde, não se paralisa. É um espírito cheio de poder. E não falo de um poder para dominar ou esmagar os outros, mas um poder que te permite ficar firme mesmo quando tudo fica difícil. É a valentia que te sustenta diante da adversidade. É a resiliência que te ajuda a se levantar uma e outra vez. É a coragem que, mesmo sentindo medo, te impulsiona a continuar. Agora preste atenção. Junto com o poder, Deus também te deu amor. E aqui tem algo incrível. Você sabia que o medo muitas vezes nos torna egoístas? Ele nos fecha em nós mesmos, nos faz pensar apenas no que podemos perder, no que pode nos ferir. Mas o amor te expande. Quando você ama, o medo começa a perder sua força, porque você deixa de focar nas suas inseguranças e começa a se importar com o outro. É como se o amor te dissesse: você não precisa ter medo, existe algo maior aqui. E isso muda tudo. Por fim, vem o domínio próprio. Isso não quer dizer que você nunca vai sentir medo. O medo é natural, é parte de ser humano. Mas o domínio próprio te dá controle sobre como você reage. Você pode sentir medo e mesmo assim dizer: não vou deixar que isso me controle. É como aprender a respirar fundo quando tudo parece desmoronar. Essa capacidade de não deixar que o medo te domine te dá uma liberdade incrível. Você deixa de reagir impulsivamente, deixa de se paralisar, porque sabe que existe algo mais forte dentro de você. Agora vamos levar isso para a vida real. Imagine que você recebe uma má notícia. A reação natural seria desabar, certo? Mas aí você lembra do espírito que Deus te deu. Naquele momento você pode pensar: eu tenho o poder para enfrentar isso, eu não estou sozinho. Ou quando você se depara com alguém difícil, em vez de responder com raiva, você pode escolher o amor. E quando sentir que está perdendo o controle, respire, pare e use o domínio próprio que Deus já te deu. Isso não acontece da noite para o dia, mas com o tempo você começa a perceber a mudança. Sua mentalidade se transforma. Você não diz mais "não consigo". Agora você diz: com Deus eu consigo superar isso. E o melhor de tudo, o medo que antes te dava 1000 razões para não tentar, perde força, porque agora suas razões para crer são mais fortes. Viver com esse entendimento não significa que você nunca mais terá medo, mas significa que você não será mais a mesma pessoa assustada de antes. Pouco a pouco, seu mundo interior se expande, se torna um lugar mais firme, menos escuro. E aquilo que antes te impedia, agora se torna uma oportunidade de mostrar quem você realmente é. Alguém cheio de poder, de amor e de domínio próprio. Você percebe o potencial que tem? Deus já te equipou com tudo o que você precisa. Agora, depende de você usar. Número 5. João 11, versículo 25. Vitória sobre o maior temor, a morte. O medo da morte é algo que todos nós já sentimos em algum momento. É aquela sensação que aparece quando você pensa no desconhecido, no que vem depois do último suspiro. E faz sentido. A morte parece tão definitiva, tão implacável, que se torna um dos maiores temores da humanidade. Mas Jesus nos oferece uma verdade que muda tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras não são apenas uma frase de consolo, são uma promessa com um poder inacreditável. Jesus não vê a morte como nós a vemos. Para ele, não é o fim, é um passo, é uma porta para algo muito maior. Pense nisso. Quando Jesus diz que é a ressurreição e a vida, ele está afirmando ter autoridade sobre aquilo que mais nos assusta. Não é um alívio emocional qualquer.
É uma mudança total nas regras do jogo. Se Jesus tem poder sobre a morte, o que ainda temos a temer? A ressurreição não é um mito, nem uma metáfora bonita. Ela é o coração da nossa fé. Se você crê que Jesus venceu a morte, então você sabe que a morte não tem a última palavra. Você percebe o que isso significa? Significa que o pior cenário imaginável, aquilo que mais te amedronta, não é o fim. Existe algo além. E essa verdade muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando Jesus promete que, ainda que morra, viverá, Ele está nos convidando a enxergar a vida com outra perspectiva. Não somos apenas corpo e tempo. Existe algo eterno dentro de nós. A morte, em vez de nos destruir, simplesmente nos conduz a uma nova etapa. É como passar de um cômodo para outro. E essa certeza nos dá uma paz que o mundo não consegue entender. Crer em Jesus não é um salto no escuro. Não é acreditar em algo incerto, é confiar em alguém que já demonstrou seu poder. Ele venceu a morte e promete que, se crermos nele, também venceremos. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando você perde alguém que ama ou pensa sobre o seu próprio fim, essa verdade traz consolo. Você não está diante de um abismo. Você está diante de uma transição para algo melhor. E isso impacta diretamente a forma como vivemos o presente. Se você não teme mais a morte, os pequenos medos do dia a dia perdem força. Você se permite arriscar, aproveitar cada momento, porque sabe que há um futuro além desta vida. Em vez de viver preocupado com o que virá, você começa a viver agradecido pelo que já tem agora. Jesus não é uma ideia abstrata, não é um conceito distante. Ele é real. E sua promessa de vida eterna não é fantasia, é certeza. Uma certeza que alimenta a nossa segurança interior. Quando você entende que a morte não é o fim, sua atitude diante da vida muda. Você se torna mais corajoso, mais disposto a amar, a servir, a sonhar. Você já não carrega o peso do "e se tudo acabar?", porque você sabe que em Cristo nada termina de verdade. Então, da próxima vez que o medo da morte tentar te dominar, lembre-se destas palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Nessa promessa está a força para viver sem medo, com propósito e com uma alegria que transcende qualquer final terreno. Você não está sozinho, e a morte não tem a última palavra. Número 6, Salmo 56, versículos 3 e 4. No dia em que eu temer, confiarei em ti. O medo costuma aparecer sem aviso, como um golpe inesperado que tira o fôlego. Às vezes, é uma notícia que você não esperava, um problema que surge do nada, ou simplesmente aquela sensação de que algo vai dar errado. Nesses momentos, a vulnerabilidade pode ser esmagadora, como se você estivesse sem nenhuma defesa. Mas no Salmo, encontramos um refúgio poderoso. No dia em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus confio e não temerei. Essas palavras nos ensinam que o medo não precisa ser o fim da história. A primeira coisa que esse versículo nos mostra é que você não precisa negar suas emoções. Veja como começa: no dia em que eu temer. Não diz se eu temer, porque reconhece que o medo faz parte de ser humano. Deus não espera que você seja uma rocha sem sentimentos. O que Ele deseja é que você leve esse medo até Ele, com total sinceridade, sem máscaras. Você pode dizer: Senhor, estou com medo. Porque a solução não está em esconder o que você sente, mas em reconhecer e entregar a quem pode lidar com isso. Agora vem o ponto mais importante, a escolha. Você pode deixar que o medo tome o controle e te arraste para um redemoinho de pânico. Ou pode decidir confiar. Dizer, eu confio em ti, é como lançar uma âncora no meio da tempestade. Essa confiança estabiliza sua mente, te dá um ponto de apoio quando tudo parece balançar. É uma decisão ativa, não é automática, mas é uma escolha que transforma por completo a maneira como você enfrenta seus desafios.
E depois vem o louvor à palavra de Deus. Isso significa que enquanto você confia, você também exalta as promessas de Deus. O louvor muda seu foco. Em vez de ficar preso, olhando para o problema, você começa a contemplar a fidelidade de Deus. Você começa a contemplar a fidelidade de Deus. Pense nisso. E se no meio do seu medo, você começasse a lembrar de todas as vezes que Deus foi fiel no passado? Essa perspectiva renova sua força, porque te lembra que Deus nunca falha. A frase, "Em Deus confio e não temerei", não significa que o medo desaparece como mágica, mas sim que ele perde poder sobre você. O medo pode até continuar presente, mas já não comanda suas ações. Já não é o chefe da sua vida. Isso é viver confiando. Você sabe que há algo muito maior que seu medo, e isso te dá liberdade para seguir adiante. Agora imagine isso nas situações do dia a dia. Você recebe um diagnóstico médico difícil, e em vez de deixar que a ansiedade te consuma, você abre o coração para Deus. Ou está prestes a entrar numa reunião importante no trabalho, e em vez de permitir que o pânico te paralise, você decide confiar que Deus está com você. Essa confiança transforma o seu diálogo interno. Em vez de repetir, "Eu não consigo lidar com isso", você começa a dizer, "Deus está comigo, eu posso enfrentar isso". Com o tempo, essas pequenas escolhas constroem um músculo espiritual forte. E confiar se torna cada vez mais fácil. E aqui está o mais belo: confiar em Deus não faz o problema desaparecer, mas te dá uma calma que te permite enfrentá-lo com clareza, sem a pressão do medo. Suas decisões se tornam mais sábias, seu coração mais leve e seu espírito encontra descanso. A confiança se torna o seu escudo, e pouco a pouco você descobre que não importa quão grande seja o temor, o seu Deus será sempre maior. Número 7. Josué 1, versículo 9. Coragem diante dos desafios. Todos nós enfrentamos momentos na vida em que os desafios parecem enormes, quase impossíveis de superar. Talvez você esteja lidando com uma mudança inesperada, uma responsabilidade que te sobrecarrega ou um projeto que parece muito maior do que suas capacidades. É nesses momentos que as palavras de Deus em Josué 1:9 ganham vida. "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Isso não é apenas um conselho gentil, é um chamado direto para enfrentar suas batalhas com determinação e confiança. Deus não está sugerindo que você tente. Ele está dizendo, esforça-te e tem bom ânimo. É um mandamento claro, e isso exige ação. Não basta esperar que as coisas mudem por si só. Você precisa se levantar, encarar, avançar, mesmo quando tudo dentro de você quer recuar. Ser corajoso não significa que você não sentirá medo. Significa que você decide seguir em frente, apesar dele. É uma atitude ativa, não passiva. E essa atitude muda tudo. O versículo também diz, não temas, nem te espantes. O que isso significa no seu dia a dia? Não temer é se libertar daquela voz interior que diz, você não vai conseguir. É olhar para o problema e se lembrar de que ele não tem o poder de te destruir. E não se espantar é algo igualmente importante. É permanecer firme, mesmo quando o cansaço emocional pesa, quando você sente que já deu tudo de si e ainda assim não vê resultados. Deus não está pedindo que você seja perfeito, mas está pedindo que você não desista. A razão pela qual você pode se esforçar e ser corajoso está na promessa que vem logo depois. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pare um instante e pense nisso. Não importa onde você esteja, nem o que esteja enfrentando, Deus está com você. A presença dele não depende das suas circunstâncias nem das suas emoções. Ele está ali, em cada passo, mesmo quando você sente que não aguenta mais.
Vamos trazer isso para a vida real. Imagine que você está enfrentando algo gigantesco, talvez uma cirurgia que te preocupa, um processo judicial ou até o começo de uma nova vida em um país desconhecido. Se você olhar apenas para as dificuldades, é fácil se sentir pequeno. Mas se você lembrar que Deus caminha com você, cada passo se torna um pouco mais leve. A companhia dele transforma o peso do desafio em uma oportunidade para demonstrar sua fé e coragem. É importante entender que coragem não significa ausência de medo. Ser corajoso é agir mesmo sentindo medo. E a melhor maneira de treinar essa coragem é começar com pequenas ações. Fale aquela verdade que você tem guardado. Enfrente aquela conversa difícil. Dê aquele passo em direção a algo novo que você sabe que precisa fazer. Cada vez que você escolhe avançar, você fortalece sua capacidade de confiar em Deus e no apoio dele. Além disso, pare de se perguntar, por que comigo? E comece a dizer, Deus me deu tudo o que preciso para superar isso. Rompa a mentalidade de vítima e reconheça que, com a força dele, você pode enfrentar o que vier. Não importa quão grande seja o desafio. Lembre-se de que a presença dele é uma promessa real, não uma ilusão. Ele está com você em cada decisão, em cada passo, em cada batalha. Então, quando o medo tentar te paralisar, lembre-se, você não caminha sozinho. Deus não apenas te manda ser corajoso, Ele te equipa com sua presença para que você consiga. Esforce-se, seja corajoso e enfrente seus desafios com a certeza de que aquele que te respalda é muito maior do que qualquer obstáculo. Você consegue. Número 8, Marcos 9, versículo 23. Crer para ver as possibilidades, não as limitações. O medo é como uma venda nos olhos. Quando você deixa que ele governe, tudo o que consegue enxergar são barreiras. Você sente que não há saída, que as portas estão fechadas, que as oportunidades estão fora do seu alcance. Já passou por isso? É como se o medo te convencesse de que tudo já está perdido, mesmo antes de tentar. Mas Jesus nos diz algo completamente diferente em Marcos 9, 23. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Essas palavras são um lembrete poderoso. A fé não só tira a venda dos olhos, mas te dá uma nova forma de olhar a vida. Se podes crer, repare nessa frase. Jesus não diz que a fé é inalcançável, mas que ela está ao seu alcance. É como uma chave que está na sua mão, mas que você precisa escolher usar. Crer não significa que tudo será fácil, mas transforma o filtro com o qual você enxerga as situações. Em vez de focar no que você não pode fazer, você começa a ver o que é possível com a ajuda de Deus. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Tudo é possível ao que crê. Não quer dizer que você vai conseguir qualquer coisa como num passe de mágica. O que Jesus promete é que a fé te ajuda a enxergar além das limitações. Com fé, as oportunidades ficam mais visíveis e o medo perde o poder de te aprisionar. Os problemas podem até continuar existindo, mas eles já não dominam sua mente. A fé te convida a olhar para o potencial, não para o fracasso. Sabe o que a fé faz? Ela troca os "eu não posso" por "Deus pode me ajudar a encontrar um caminho". É como quando você enfrenta uma prova difícil. A ansiedade diz, você vai falhar, mas a fé responde, Deus vai me dar sabedoria e calma para tentar. Ou pense nisso no contexto de abrir um negócio. O medo diz, e se der errado? A fé, por outro lado, sussurra, confie. Deus pode te guiar. Dê o primeiro passo. Essa atitude muda completamente a forma como você encara os desafios. Mas atenção, fé não é passividade. Não se trata de ficar parado esperando as coisas acontecerem. Crer é agir com a certeza de que Deus caminha com você. É dar o primeiro passo, mesmo que suas pernas estejam tremendo. É seguir em frente, mesmo que você não enxergue todo o caminho.
porque Deus enxerga. Todos nós temos aquela voz interna que diz: não vai dar certo. Isso é normal. Mas alimentar a fé é dar mais atenção à voz que diz: com Deus é possível. E quanto mais você pratica isso, mais forte sua confiança se torna. É como exercitar um músculo. Cada pequeno ato de fé enfraquece o poder do medo sobre sua mente. O maior triunfo da fé não é eliminar os problemas, mas impedir que eles te definam. A fé te dá liberdade para tentar, para aprender, para crescer, sem que o medo te prenda. Quando você confia em Deus, você não precisa ter tudo sob controle. Você sabe que, aconteça o que acontecer, Ele está com você, te guiando. Então, da próxima vez que o medo tentar te convencer de que algo não é possível, lembre-se desta promessa: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Escolha tirar a venda do medo. Use a chave da fé, porque quando você crê, você não caminha sozinho, e isso muda tudo. Número 9. Mateus 6, versículo 34. Descansar em Deus e não na ansiedade pelo futuro. Você já se pegou planejando cada detalhe do amanhã? Faz listas mentais, imagina cenários, e antes mesmo de o dia começar, já está exausto. O medo cresce porque você tenta controlar o que ainda nem chegou, como se todo o peso do futuro estivesse sobre os seus ombros. Mas Jesus nos diz algo que desafia esse modo de viver. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essas palavras são um convite para soltar a mochila do futuro e aprender a desfrutar do que você tem agora. Essa ansiedade pelo amanhã é como um ladrão silencioso que rouba a paz do presente. Pense nisso. Enquanto sua mente se concentra em problemas que ainda nem existem, quantas bênçãos do agora você está deixando passar? Quando Jesus diz, não vos inquieteis, Ele não está dizendo para você ignorar o amanhã, mas sim para não se desgastar com preocupações que ainda não chegaram. Porque a verdade é que enquanto você antecipa tudo o que pode dar errado, está deixando de perceber tudo o que está dando certo hoje. E aqui está algo que todos nós precisamos aceitar. Você não foi criado para saber tudo, nem para prever cada situação. Aceitar isso não é fracasso, é sabedoria. É reconhecer os próprios limites e entender que o futuro não depende do seu controle absoluto. Não é libertador pensar que você não precisa ter todas as respostas, porque existe alguém que tem. Jesus nos lembra: se Deus cuida das aves do céu e veste os campos com flores tão lindas, como Ele não cuidaria de você? Aquele que comanda o universo também é capaz de cuidar das suas necessidades diárias. Sua preocupação não antecipa soluções, mas sua confiança em Deus transforma sua perspectiva. Ao descansar na provisão dele, você descobre que a cada dia há graça suficiente para te sustentar. Viver um dia de cada vez não é ignorar o amanhã, é priorizar o presente. Em vez de carregar sofrimentos que ainda não existem, concentre-se nos desafios de hoje. O que você pode fazer agora? Esse foco não apenas libera sua energia, como também te ajuda a enfrentar o que realmente importa. Por exemplo, se você está preocupado se terá um emprego daqui a 2 anos, lembre-se. Primeiro, você precisa cumprir as tarefas de hoje. Se você se prende demais ao futuro, acaba perdendo a chance de desfrutar as pequenas bênçãos que Deus já te deu. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quando você agradece pelo que tem agora, a carga emocional do amanhã diminui. Tem comida hoje? Agradeça. Tem um teto? Agradeça. A gratidão te ancora no presente e impede que sua mente vague por medos desnecessários. Pouco a pouco, você descobre que soltar o controle do amanhã não apenas reduz o estresse, mas também alivia o coração. Essa confiança em Deus se transforma em paz.
Não quer dizer que você ignora o futuro, mas que você não permite que o desconhecido dite seu estado emocional. Você sabe que Deus, que te trouxe até aqui, não vai te abandonar. Ele vai te guiar passo a passo, e isso é o suficiente. Então, por que carregar uma mochila que não te pertence? Viva o presente, desfrute das bênçãos de hoje e confie que o amanhã está nas melhores mãos possíveis, nas mãos de Deus. Número 10, 1 de João 4, 18. O amor divino expulsa o medo. Quando você se sente verdadeiramente amado, não é incrível como tudo muda? A ansiedade diminui, as preocupações perdem força, e no lugar delas surge uma sensação de segurança que mal dá para explicar. É isso que o amor faz. Mas não qualquer amor, é o amor perfeito, o amor divino. Em João 4, 18 lemos: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Essas palavras revelam uma verdade poderosa. O amor de Deus não apenas consola, ele também desarma o medo. O amor de Deus é diferente de todos os outros. É perfeito, completo, sem rachaduras nem condições. Ele não depende do que você faz ou deixa de fazer. Não enfraquece se você falha ou duvida. É constante, sempre está presente. E esse amor tem um impacto profundo na sua vida. Quando você entende que alguém tão grande e poderoso te ama assim, o medo começa a perder seu domínio. É como a luz entrando em um quarto escuro. Por mais densa que seja a escuridão, um único raio de luz é suficiente para fazê-la recuar. Assim é o amor de Deus diante do medo. Esse amor também te ensina algo inestimável. Seu valor não depende da aprovação dos outros. Muitas vezes, o medo de ser rejeitado ou de não ser suficiente nos paralisa. Mas quando você entende quanto Deus te ama, você para de se preocupar tanto com o que os outros pensam de você. Você pode ser autêntico, sem máscaras, porque sabe que sua identidade está nele. Você é filho amado, não escravo do pânico ou das expectativas humanas. E o mais lindo de receber esse amor é que ele te transforma em alguém capaz de amar. Ao se sentir amado por Deus, você começa a amar os outros. E esse círculo de amor também reduz o medo. Amar os outros te liberta do medo da solidão, do medo da rejeição. Porque agora você sabe que seu coração está cheio de um amor que não depende das circunstâncias nem das pessoas. Ao amar, você descobre que o medo fica menor, porque seu foco está em doar e em se conectar, não em se proteger ou se esconder. O medo frequentemente nos isola, nos faz querer permanecer na zona de conforto, mas o amor nos empurra a sair. Quando você sabe que é amado, sente essa força para experimentar coisas novas, para se arriscar, sabendo que mesmo que fracasse, o amor de Deus continuará ali, constante e imutável. Esse amor é um apoio emocional que te dá a confiança de enfrentar o mundo sem medo do que possa acontecer. Para viver nesse amor, há práticas concretas que podem te ajudar. Dedique tempo à oração. Lembre-se diariamente de quanto Deus te ama por meio da sua palavra. Preencha sua mente com essa mensagem e permita que isso molde a forma como você enxerga a si mesmo. E não fique apenas recebendo esse amor. Compartilhe, seja bondoso com os outros, ame ativamente, e você verá como o medo vai perdendo força a cada dia. O amor de Deus redefine quem você é. Você já não é mais alguém preso ao medo. Você é um filho amado. Alguém que pode caminhar de cabeça erguida, sabendo que o amor perfeito de Deus venceu o medo. Então, por que temer se você já é amado de forma tão incrível? Viva nessa certeza. Ame, confie e deixe que o amor perfeito de Deus expulse todo o medo da sua vida para sempre. Número 11, João 8, versículo 32. A verdade liberta do medo do desconhecido. O medo do desconhecido tem uma forma sutil de se instalar na nossa mente. Já aconteceu com você?
Quando você não sabe o que vem pela frente, sua imaginação começa a jogar contra você. De repente, você cria cenários onde tudo dá errado, onde as coisas saem do controle e se sente preso num redemoinho de pensamentos que não consegue parar. Esse medo cresce porque o desconhecimento abre espaço para que a incerteza reine. Mas Jesus nos dá uma solução em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase não é apenas uma ideia bonita, é um poder que transforma vidas. Imagine que você está em um quarto escuro. Tudo o que vê são sombras e formas que parecem ameaçadoras. Mas no instante em que você acende a luz, as sombras desaparecem. A verdade de Deus é essa luz. Quando você entende o que Deus diz sobre você, sobre a sua vida e o seu futuro, as dúvidas começam a desaparecer. A incerteza já não pesa da mesma forma, porque você sabe que há alguém que está no controle, alguém que não está improvisando com a sua vida. Essa verdade não é uma teoria, nem uma fórmula mágica, é uma verdade viva, é a palavra de Deus, e ela tem o poder de transformar a maneira como você enxerga as coisas. E essa verdade diz coisas incríveis sobre você, que você não está sozinho, que há um propósito para tudo o que você enfrenta, que Deus está com você em cada passo. Essas palavras não apenas consolam, elas libertam, porque muitas vezes o medo se alimenta de mentiras silenciosas como eu não tenho valor, eu não vou conseguir, estou completamente sozinho. Mas a verdade de Deus diz algo diferente. Você tem valor porque é amado por Deus. Com Ele, tudo é possível. E você nunca está sozinho. Conhecer essa verdade traz liberdade. E essa liberdade não significa que os problemas vão desaparecer, mas sim que você não viverá mais acorrentado ao pânico. Em vez de se perguntar, e se tudo der errado, você começa a declarar, Deus sabe o que faz e Ele cuida de mim. É uma mudança de mentalidade que permite que você respire com mais leveza e se concentre no que realmente importa. Mas atenção, essa verdade não se ativa sozinha. Não basta ter uma Bíblia na estante. Você precisa abri-la, ler, meditar no que ela diz, orar e pedir a Deus que te ajude a compreendê-la. Cada vez que uma dúvida ou medo aparecer, busque uma promessa bíblica que o neutralize. É um processo, mas funciona. Com o tempo, você começa a perceber que sua mente já não é mais dominada pelo e se, mas pela verdade de que Deus está aqui. O mundo muda rápido e a incerteza sempre fará parte da vida. Mas a verdade de Deus não muda. Confiar nessa estabilidade te dá uma âncora no meio de qualquer tempestade. Em vez de suposições como, e se tudo der errado, você começa a viver com certezas como, Deus está no controle. E isso traz um alívio profundo. Sua mente se torna mais leve e o seu coração se enche de paz e esperança. Então, por que deixar que o medo do desconhecido governe sua vida? Acenda a luz da verdade, encha-se das promessas de Deus. Porque quando você conhece essa verdade, o medo recua e você pode caminhar com confiança, sabendo que não importa o que venha, você está nas mãos daquele que nunca falha. Número 12, Salmo 46, versículos 1 e 2. Deus é refúgio em meio à adversidade. A adversidade chega como um terremoto emocional. De repente, tudo o que parecia estável começa a balançar. Problemas financeiros, traições, a perda de alguém querido. São coisas que abalam o nosso mundo e o medo parece inevitável. Como não temer quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? Mas no Salmo encontramos uma verdade que acalma a alma. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Essas palavras não são apenas poesia, são um refúgio real. Quando o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, ele está nos dando uma imagem clara. Deus é como um teto firme em meio à tempestade. Pense numa chuva torrencial.
Se você está ao relento, o vento e a água te atingem sem piedade. Mas se encontra um abrigo, o frio e o caos externo não te afetam da mesma maneira. É isso que Deus é para nós. Ele não apenas te protege do impacto direto das circunstâncias, mas te dá um espaço seguro para respirar, pensar, se fortalecer. E Ele não é só refúgio, Ele também é fortaleza. Isso significa que Deus não apenas te esconde da tempestade, mas te dá forças para enfrentá-la. Porque sejamos honestos, a vida nem sempre elimina os problemas de imediato. Mas o que Deus faz é te sustentar para que você consiga enfrentá-los. E isso muda tudo. É como ter uma coluna interna que te mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. O salmista também diz que Deus é nosso socorro bem presente nas tribulações. Isso não significa que Ele sempre vai resolver o problema na hora, mas sim que Ele está presente desde o primeiro momento. Deus não é alguém que te deixa esperando meses por ajuda. Sua presença é imediata, seu consolo é real. E sua paz chega exatamente quando você mais precisa. Agora, não temeremos não quer dizer que ignoramos o medo. O medo pode até estar ali, mas já não te controla, porque você sabe que seu refúgio é mais forte que a tempestade. É como estar numa cabana resistente, no meio de uma tempestade feroz. Você ouve o vento, a chuva bate forte no telhado, mas você sabe que está seguro. Isso é Deus na sua vida. As circunstâncias podem ser caóticas, mas a cobertura dele impede que o medo te derrube. Pense nisso de forma prática. Se você perde o emprego, é normal se sentir vulnerável. Mas lembre-se que Deus é seu refúgio emocional. Ele não deixará você enfrentar essa incerteza sozinho. Se há conflitos familiares que tiram sua paz, refugie-se nele em oração, confiando que ele te dará a direção que você precisa. E quanto mais vezes você buscar esse refúgio nas dificuldades, mais crescerá a sua força interior. O que antes te derrubava, com o tempo, deixará de te afetar da mesma forma. Uma maneira de manter isso presente é escrever esse versículo em um lugar visível. Cole um bilhete no espelho, no seu escritório ou até mesmo no celular. Leia-o quando sentir que seu mundo está balançando. Medite nessas palavras. Deixe que elas acalmem sua mente e te lembrem que você não está sozinho. Quando você entende que Deus é o seu refúgio, algo muda. Você vive com menos ansiedade pelo futuro, porque sabe que, aconteça o que acontecer, não enfrentará nada sem a ajuda dele. Você se torna alguém que enfrenta a vida com serenidade, com a confiança de que existe um lugar seguro, um refúgio que nunca falha. Deus é esse lugar. Ele é sua cabana na tempestade, sua força no meio do caos e a razão pela qual você pode continuar independente do que vier. Número 13. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Orar em vez de temer. A ansiedade se parece com uma panela de pressão. Sua mente não para, girando em torno das mesmas preocupações uma e outra vez, até que você sente que não aguenta mais. É como se tudo estivesse se acumulando dentro de você, e você não encontrasse uma forma de liberar essa tensão. Mas em Filipenses 4, Deus nos dá uma alternativa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo é um convite para parar de se calar diante do medo e começar a falar com Deus. Quando você está ansioso, é comum ficar preso dentro da própria cabeça, tentando resolver tudo sozinho. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa fazer isso sozinho. A oração é o espaço onde você pode expressar a Deus tudo o que te aflige. Não é um monólogo, nem uma repetição de palavras vazias. É uma conversa real com alguém que te ouve.
alguém que realmente se importa com o que você está passando. E aqui está o mais incrível: Deus te convida a não guardar nada para si. Seja específico, conte a Ele cada detalhe. Se o que te preocupa é o dinheiro, diga a Ele. Se você teme pela sua família, fale sobre isso. Deus nunca se cansa de te ouvir. Não andeis ansiosos não significa que você nunca vai sentir preocupação. Isso seria pouco realista. Mas o que isso quer dizer é que essas preocupações não precisam te governar. Em vez de carregar tudo sozinho, leve suas angústias ao trono de Deus. Fazer conhecidas as suas petições é um ato de humildade e confiança. É dizer: Deus, isso é demais para mim, eu te entrego. E nesse momento, algo começa a mudar. A promessa que vem a seguir no versículo é poderosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Essa paz não pode ser explicada com lógica. Talvez o problema ainda esteja lá, mas você se sente diferente. É como se um escudo invisível te protegesse das flechas do pânico. É uma transformação interna que só Deus pode realizar. Essa paz não nega a realidade, mas te capacita a enfrentá-la com calma. A oração não apenas traz paz, ela também muda sua perspectiva. Quando você ora, você para de olhar o tamanho do problema e começa a enxergar o tamanho de Deus. É como ajustar o foco de uma câmera. O que antes parecia gigantesco, agora parece pequeno diante do poder de Deus. Isso não é fantasia. É treinar sua mente e seu coração para confiar em quem tem o controle. No dia a dia, isso pode ser aplicado de forma simples. Por exemplo, antes de dormir, em vez de se deitar remoendo os problemas, entregue tudo a Deus. Ore, fale com Ele sobre tudo o que te preocupa e descanse na certeza de que Ele está trabalhando nisso enquanto você dorme. Pela manhã, entregue seu dia nas mãos dele. Peça direção, proteção e sabedoria. Esse hábito não só alivia sua carga emocional, como também te prepara para enfrentar o que vier. A oração não deve ser apenas um recurso de emergência, algo que usamos só quando estamos à beira do colapso. Faça dela parte da sua rotina. Quanto mais constante ela for, mais estável será a paz em sua vida. Porque essa paz não é temporária nem superficial. É uma proteção contínua para o seu coração e sua mente. Você vive com mais serenidade, toma decisões com mais clareza e não permite que o medo te paralise. Deus está ali esperando que você converse com Ele. Não guarde nada. Entregue tudo. Porque quando você ora, algo belo acontece. Sua ansiedade diminui, sua perspectiva muda e a paz de Deus ocupa o espaço que antes era do medo. Fale com Deus. Ele está ouvindo, pronto para responder, pronto para te dar a paz que você tanto precisa. Número 14, Provérbios 29, versículo 25. Confiar em Deus e não no homem. Quantas vezes você já parou para pensar em tudo o que deixou de fazer por medo do que os outros poderiam dizer? Aquela sensação de que os olhares, as opiniões e os julgamentos dos outros pesam mais do que deveriam. É cansativo, não é? Viver buscando a aprovação das pessoas é como caminhar com uma corda amarrada aos pés. Provérbios 29 descreve isso perfeitamente. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. É uma armadilha que limita, mas também é um convite para sair dela, confiando em Deus. O problema do medo da opinião alheia é que os seres humanos são incrivelmente instáveis. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. Hoje gostam de você, amanhã nem tanto. E se você vive dependendo desse vai-vem de julgamentos, sua identidade acaba sendo um reflexo do que os outros querem, não do que você realmente é. É como construir sua casa sobre areia, instável, mutável, vulnerável a qualquer mudança de opinião. Mas confiar em Deus é diferente. Ele não muda.
Seus padrões não são caprichosos e não dependem de quantos seguidores você tem, dos seus sucessos ou do que os outros pensam de você. Deus te valoriza pelo que você realmente é, não pelo que você aparenta ser. E essa estabilidade é um refúgio em um mundo tão imprevisível. Enquanto as opiniões humanas são como ondas que sobem e descem, a avaliação de Deus é uma rocha firme. Quando o versículo diz que quem confia no Senhor será exaltado, não fala de fama superficial nem de reconhecimento público, mas de um tipo de exaltação que só pode vir de Deus. O reconhecimento de que você está no caminho certo, vivendo de acordo com o propósito dele. E isso, acredite, vale muito mais do que qualquer aprovação temporária. Por que buscar agradar as pessoas quando você pode agradar ao Criador, aquele que te conhece por inteiro e ainda assim te ama? Libertar-se da pressão social é um ato de coragem, mas também de fé. Quando você teme o homem, fica preso em um jogo que nunca se pode ganhar. Sempre haverá alguém que não concorda, que critica, que exige mais. Mas quando você confia em Deus, se liberta desse peso. A aprovação dele é suficiente. Isso não significa que a opinião dos outros não importa, mas sim que ela deixa de ser a bússola que guia suas decisões. Antes de recusar uma oportunidade por medo do que vão dizer, pergunte-se: o que Deus diz sobre isso? Se você sabe que está fazendo o que é certo diante de Deus, então as opiniões alheias perdem a força, porque sua identidade não depende delas, vem de Deus. E quando essa identidade está bem enraizada, nem as críticas te destroem, nem os elogios vazios te corrompem. Você passa a viver com uma estabilidade que não tem preço. Sem o medo das pessoas, suas decisões se tornam mais autênticas. Você deixa de agir por pressão e começa a viver baseado em princípios. E isso traz paz. Você não precisa ser perfeito, só fiel. Já não tenta agradar a todos, simplesmente busca agradar a Deus. E isso, no fim, é o que realmente importa. Você deixa de se sentir preso, de carregar o peso das expectativas humanas. Seu espírito se torna mais leve. Você descansa no fato de que Deus te vê, te ama e te guia. Ele não exige perfeição, apenas sinceridade. Você consegue imaginar quão libertador é viver assim? Não é fácil romper a armadilha do temor ao homem. Mas quando você escolhe confiar em Deus, descobre uma liberdade e uma paz que nenhuma opinião humana pode te dar. Então, hoje, confie mais nele. Ele é a rocha que nunca será abalada. Número 15, Mateus 28, versículo 20. Deus está com você sempre. O medo da solidão pode ser paralisante. Aquela sensação de que você está enfrentando tudo sozinho, sem ninguém ao seu lado, pode tornar qualquer problema ainda maior, até parecer imenso. A solidão tem essa habilidade de intensificar o peso das dificuldades. Mas Jesus nos deixou uma promessa que muda completamente essa perspectiva. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras não são apenas um consolo temporário, são um lembrete constante de que você nunca, absolutamente nunca, está sozinho. Quando Jesus diz todos os dias, ele não está falando de momentos específicos ou de condições especiais. Ele não diz, estarei com você quando tudo estiver bem, ou só quando você merecer. É uma promessa sem prazo de validade. Todos os dias significa cada instante, sem interrupção. Mesmo naqueles dias em que tudo parece dar errado, quando você se sente fraco, ou até mesmo quando pensa que não merece sua companhia, Ele está ali, sempre. A presença de Jesus não é como a de um guarda distante que apenas observa. É uma companhia profunda, uma presença que habita em seu interior. É aquela calma que invade seu coração quando tudo parece estar desmoronando. É a coragem que surge do nada, quando você achava que não conseguiria mais continuar. Lembrar que Jesus está com você transforma sua atitude.
Seu coração se acalma porque você sabe que não está caminhando sozinho. Pense naqueles momentos difíceis do dia a dia. Uma prova que te deixa nervoso, uma viagem que te traz incerteza ou uma conversa difícil que você vem adiando. Como muda a perspectiva ao saber que você não enfrenta isso sem apoio? Essa certeza não depende do que você sente no momento. Ela se baseia em uma promessa divina, mais sólida do que qualquer emoção passageira. A companhia de Deus é o suporte que você precisa para dar cada passo, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, quando tudo parece estar contra você. A presença de Deus garante que você não enfrentará nada sozinho. Ele não se afasta, não importa quão difícil seja o caminho. E aqui está algo poderoso. Nos momentos de pânico, diga em voz alta: eu não estou sozinho. Jesus está comigo. É uma declaração simples, mas transformadora. Muda o estou sozinho por Deus está aqui. Ao fazer isso, você não apenas reafirma a promessa, mas também realinha sua mente e seu espírito com a verdade. Diferente dos seres humanos, que às vezes falham, desaparecem ou não estão disponíveis, Deus não se cansa nem se ausenta. Sua fidelidade é uma âncora que nunca se move. Sua promessa de estar com você até o fim do mundo elimina o medo do abandono. Que circunstância poderia te separar do amor dele? Nenhuma. Essa certeza elimina qualquer medo de ficar desamparado. Quando você vive lembrando dessa verdade, tudo muda. Você já não se vê mais como um viajante solitário em meio a um mundo incerto. Você se vê como um peregrino acompanhado pelo próprio Criador. Sua fé se fortalece, porque você sabe que não importa o que aconteça, você tem alguém inabalável ao seu lado. Ele não te deixará, ele não te abandonará. E essa promessa, dia após dia, te dá forças para continuar, confiando que você está nas melhores mãos possíveis.